Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais um mapa sobre a série de Direito Civil falando de capacidade. Recapitulando o que eu falei nos outros mapas, essa é uma série mais apropriada para quem já estudou essa matéria. Então, se você quer revisar, se você quer uma síntese expressa desse assunto, vamos lá, que a gente hoje vai tratar de capacidade. Capacidade, a gente pode falar o quê? A gente pode falar das espécies, do início da personalidade e dos incapazes. Começando com as espécies, a capacidade ela pode se dividir em capacidade de direito, capacidade de fato. E a soma das duas é a capacidade plena. A capacidade de direito é o quê? É também chamada de capacidade de gozo. Capacidade de direito ou capacidade de gozo. É aquela capacidade que todas as pessoas têm. Todas as pessoas têm capacidade de ter direitos. Todas as pessoas têm algum direito. Então essa é a capacidade de direito ou de gozo. A capacidade de fato é também chamada de capacidade de exercício. É a capacidade para exercer os seus direitos. Aí é diferente, nem todas as pessoas têm essa capacidade de fato. E a soma das duas é a chamada capacidade plena. Capacidade plena, então, é a soma da capacidade de direito ou de gozo com a capacidade de fato ou de exercício. Lembrar aqui que legitimação e legitimidade são diferentes de capacidade. Legitimação é a capacidade para o ato, para um negócio jurídico. A legitimidade é a capacidade processual. Lembrar que legitimidade é a capacidade processual, capacidade de estar no processo. Legitimação, diferente, capacidade para realizar um negócio jurídico, um ato jurídico específico, um ato jurídico determinado, ok? Então vamos lá, tratando do início da personalidade. Esse é um tema bastante importante porque é um tema divergente na doutrina. Existem essas três teorias e não há consenso na doutrina sobre qual seria o início da personalidade. A primeira teoria que eu coloquei aqui é a teoria natalista. Para a teoria natalista, começa a personalidade com o nascimento com vida. Então, só existe pessoa quando o bebê nasce com vida. E dentro da barriga da mãe, o nascituro, ele é o quê? Ele seria uma coisa? Esse é o problema da teoria natalista. Ela não resolve o problema do nascituro. Ela nega ao nascituro direitos fundamentais, direitos da personalidade. A segunda teoria da personalidade condicional. Segundo essa teoria, a personalidade é do nascimento com vida, mas ela garante direitos ao nascituro sob condição suspensiva. Garante ao nascituro direitos eventuais. O problema da teoria da personalidade condicional, ela é apegada demais a questões patrimoniais. Então ela serve para questões patrimoniais, ou seja, uma herança realmente está sob condição suspensiva se aquele bebê será aquele nascituro, né? Se ele nascer com vida, recebe a herança. Se não nascer com vida, não recebeu a herança. Para assuntos patrimoniais, realmente ela funciona, mas e para assuntos não patrimoniais? Uma ofensa à dignidade do nascituro, à honra do nascituro, ela não se preocupa com isso? E a terceira teoria é a teoria concepcionista. Segundo a teoria concepcionista, o início da personalidade se dá com a concepção. Então, é com a concepção, com a formação do embrião que se dá o início da personalidade. Para essa teoria, o nascituro é pessoa humana, sim. Nascituro já é uma pessoa. Não nasceu, está na barriga da mãe, mas é uma pessoa. O enunciado número 1 do CJF, Conselho da Justiça Federal, ele considera a teoria concepcionista, garante ao nascituro todos os direitos da personalidade. Danos morais ao nascituro, um caso muito emblemático, muito importante da nossa jurisprudência, foi o caso Rafinha Bastos, foi um caso que garantiu ao nascituro direito a danos morais. Então adotou a teoria concepcionista. Além de biossegurança, também é importante lembrar que essa lei ela adota a teoria concepcionista, porque ela autoriza a utilização de células tronco de embriões
embriões inviáveis, congelados há mais de 3 anos, congelados até 3 anos. Então, a lei de biossegurança, é importante lembrar, que ela adota a teoria concepcionista da personalidade. E sobre os incapazes, o que a gente pode falar? Sobre os incapazes, eles se dividem em relativamente incapazes e absolutamente incapazes. Atualmente, só existe uma espécie de absolutamente incapaz, que são os menores de 16 anos. Os menores de 16 anos é uma presunção absoluta. Que os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Então, eles têm que ser representados pelos seus responsáveis, pelos seus pais, mães, tutores, pelos seus responsáveis. Então, eles estão sob o regime de tutela. É possível a tomada de decisão apoiada para os menores de 16 anos. É um instituto lá do Código Civil que garante às pessoas, principalmente as pessoas com deficiência, que elejam pelo menos 2 pessoas de sua confiança para o auxílio das suas decisões da vida civil. E, de acordo com a doutrina Tartucci, diz que o menor de 16 anos ele pode também se utilizar da tomada de decisão apoiada, não só os deficientes. Antigamente, tinha mais uma categoria de absolutamente incapazes. Quais eram? Os deficientes físicos, os deficientes mentais, que não podiam exprimir sua vontade. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que passou do entendimento de dignidade e vulnerabilidade para dignidade e liberdade, o mote agora é a dignidade e liberdade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência retirou daqui do rol dos absolutamente incapazes os deficientes, e agora só o deficiente ele só será relativamente incapaz se estiver numa situação em que não puder exprimir sua vontade. Então, o deficiente nunca será absolutamente incapaz. Curatela para os deficientes, portanto, ela é só relativa aos atos de natureza patrimonial ou negocial, não a todos os atos da vida. Lembrar também que os negócios jurídicos firmados pelos menores de 16 anos, pelos absolutamente incapazes, eles devem proteger os terceiros de boa-fé. E essa boa-fé ela é presumida. Se um terceiro, se uma pessoa firma um negócio jurídico com um menor de 16 anos, um terceiro, um absolutamente incapaz, esse negócio jurídico vai prevalecer se ele estiver ok na substância e na forma, certo? Então, presume-se a boa-fé desse terceiro. Então, e com relação aos relativamente incapazes? Quem são os relativamente incapazes? O Código Civil ele fala que são os pródigos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, os ébrios habituais e viciados em tóxicos e aqueles com idade de 16 a 18 anos. Os pródigos quem são? O pródigo é aquele que gasta tudo da sua vida, aquele que tem problemas com o seu dinheiro, com as suas verbas, que ele gasta tudo. Com relação aos pródigos, a situação dele não será um regime de curatela total. É um regime de assistência com relação aos atos da vida civil dele, com os atos de lidar com o dinheiro. A questão dele é com o dinheiro. Então, não é uma curatela, não é uma representação, é só uma assistência com relação a esses atos. E se ele casar, se o pródigo casar, não é imposto o regime de separação total, não. Porém, se houver pacto antinupcial com relação ao casamento do pródigo, ele necessitará de assistência para esse pacto antinupcial. Ok? Isso é importante. Aqueles que não podem exprimir a sua vontade, já expliquei mais ou menos, já tratamos deles.
O ébrio habitual e viciados em tóxicos. Lembrar aqui que é o ébrio habitual, não é o ébrio eventual. Ébrio habitual é aquele que tem realmente problemas com a bebida alcoólica. Os viciados em tóxicos também. Não é o eventual, aquele que usa do álcool eventualmente, não. E os de idade 16 a 18 anos também são relativamente incapazes. Lembrar os atos que aqueles que têm 16 a 18 anos podem fazer. Eles podem casar com autorização, eles podem testar, ou seja, prestar testamento, eles podem testemunhar, podem servir às Forças Armadas. Então, vários atos são autorizados aqueles que têm de 16 a 18 anos, apesar de serem relativamente incapazes, certo? E com relação aos índios, os índios são incapazes, são capazes? Quem vai dizer isso é o Estatuto do Índio. O Código Civil não trata disso, ele remete ao Estatuto do Índio. E o Estatuto do Índio ele trata da dicotomia de integrados ou não integrados, ou semi-integrados também. E, de acordo com o Estatuto do Índio, estariam em regime tutelar aqueles índios não integrados à sociedade. E quem trata desse regime tutelar é a FUNAI, lembrar disso. Ok? Bastante importante. Esses são os assuntos mais delicados, mais importantes com relação à capacidade, que podem cair numa prova, que são interessantes de se instrumentalizar numa prova discursiva. Esses são os assuntos mais importantes. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma coisa para contribuir, se eu falei algo errado, se tiver alguma coisa para acrescentar no que a gente tratou aqui, coloca aí nos comentários. Eu vou gostar muito de ler, vou gostar muito de aprender com vocês. Deixe o like aí, comente, compartilhe essa série com aqueles que estão também numa reta final, aqueles que estão prestando provas, concursos. Espero que ajude bastante gente, porque esse é o nosso objetivo aqui, ajudar o maior número de pessoas possível que está na mesma situação que a gente, estudando, aprendendo, se dedicando ao direito, que é o que a gente gosta, é o que a gente realmente acha que pode contribuir com a nossa sociedade de alguma forma. Okay? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.